Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live é um react. Eu vou estar reagindo a posts de alinhamento no yoga. Eu já fiz uma live como essa um tempo atrás. Foi uma live onde eu reagi a posts de certo e errado dentro do yoga. Hoje eu vou pegar, além daqueles de certo e errado, alguns posts de alinhamento específicos para que a gente possa sair um pouquinho daquilo que do que eu não gosto, porque já adianto para vocês, eu detesto esses posts de certo e errado. Eu acho que é uma maneira muito rasa de abordar temas complexos. Mas vamos falar também de maneiras boas de abordar esses temas. Então, a ideia dessa live é que seja um modelo bem descontraído, né? Mas que, ao mesmo tempo, traga bastante aprendizado para você sobre quebras de mitos, de alinhamento, tá certo? E como que você pode abordar isso de uma maneira que seja mais saudável. Como que a gente pode orientar os praticantes de yoga de uma maneira mais bacana. Então, sejam muito bem-vindos aí, galera. Quem tá no YouTube, vai deixando seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Quem quiser assistir. E hoje, então, nós vamos estar abordando mais esse tema que é tão importante, porque quando a gente vê postagens por aí mostrando certo e errado, mostrando um alinhamento específico, muitas vezes essas postagens elas podem ser úteis, mas elas também podem atrapalhar um pouquinho. Tá? Então, basicamente, a gente sabe que a gente tem meios hoje de disseminar a informação, que são muito diferentes, né? A informação ela é consumida de maneira mais rápida, né, simplificada possível. Eu mesma estou nesse processo de trabalhar para tentar trazer o conhecimento de uma forma simples, né? Todo mundo que trabalha com compartilhar aprendizado vai estar trabalhando nesse sentido. Só que a maneira como a gente consome informação dessa maneira rápida, muitas vezes ela pode acabar sendo muito rasa e acaba causando vários tipos de má interpretação. Então é muito perigoso que você pegue um post de yoga e você julgue aquilo, né? Que você leve isso para sua vida e comece a achar que tem que ser exatamente dessa maneira, especialmente quando você não entende o contexto. Muitas vezes você nem sabe sequer quem é a pessoa que está compartilhando, se ela tem um embasamento, se ela tem um porquê disso. Eu sempre acho que ajuda nesse quesito você perguntar o porquê, tá? Ah, não pode. Por quê? Ou deve ser assim. Por quê? Né? Então essa é uma pergunta, né, que vai de alguém aí que está falando que tem um amor muito grande pela ciência, pelo método científico, né, e tentar buscar explicar as coisas. E se não houver uma explicação, se a gente não tiver evidência embasando aquilo, é claro que nós podemos nos basear na prática, é claro que nós podemos tentar trazer a experiência para dentro desse campo, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos facilmente influenciáveis pelos nossos vieses. Então, a gente tem uma maneira de pensar e enxergar o mundo, e isso pode influenciar a maneira como a gente experiencia as coisas. E é nesse sentido que a gente acaba sendo prejudicado, às vezes, por aquelas informações muito rasas. E por isso que o convite é sempre estar se aprofundando, tá certo? Eu vou estar colocando imagens na tela e vou estar reagindo e comentando, fazendo meus comentários aí para vocês. Eu vou adorar se vocês também fizerem os comentários de vocês, se vocês colocarem aí o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês fariam esse tipo de post, ou se vocês consomem esse tipo de post, e aquilo já levou vocês, tá? Então, os comentários de vocês enriquecem muito esse processo todo. Participem, não deixem de deixar o like, bater aí no coraçãozinho, e manda para as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema, tá certo? E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Espero que vocês aproveitem bastante essa live, por mais que ela seja montada de um jeito mais descontraído, que você realmente consiga levar conhecimento para sua vida a partir disso, mudar um pouquinho a maneira de enxergar, né? Que a gente vai estar falando basicamente aqui sobre alinhamento, mas a gente vai estar falando sobre o movimento, sobre a ciência do movimento, o verso do movimento, e eu espero que possa contribuir para que vocês virem a chavinha no quesito como se movimentar e todos esses mitos que circundam aí essa ciência, ok? Então, vamos lá, vamos dar início. Eu já estou compartilhando na tela uns slides. E a primeira imagem que eu vou mostrar é uma imagem aqui que eu encontrei, né? Onde mostrava aqui o certo e errado. Então, esses posts de certo e errado, hoje eu tentei trazer algumas coisas diferentes para vocês. Elas são muito comuns nessa tentativa de mostrar um alinhamento correto. E são os posts que eu já coloquei na última live. Inclusive, quem não assistiu, eu vou deixar ela aqui embaixo.
tá? Na descrição desse vídeo depois, a live número 1. É um formato que eu não gosto. E por quê? Porque ele passa a mensagem de que existe um jeito certo de se movimentar, tá? Então, no caso dessa imagem, você vai ver que ela pede para manter os quadris nivelados. E quando na figura à esquerda, que tem um xizinho, ele não está com os quadris nivelados, então está mostrando como errado. A questão é, gente, tudo bem. Existe um propósito por trás de manter os quadris nivelados. A gente pode trabalhar a estrutura de uma maneira diferente do que a gente trabalharia se a gente não mantivesse os quadris nivelados. Em algumas posturas, isso pode até ajudar, né, a trazer algum nível de facilidade, de menor propensão a alguma estrutura sofrer alguma sobrecarga, mas em geral, gente, isso é mais uma questão de forma, tá? Então é mais uma questão de forma, até porque nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, não há um grande potencial lesivo em você estar fazendo dessa maneira, a não ser que você tenha algum problema muito específico no quadril e que fazer desse jeito, mas aí tanto a imagem da esquerda quanto a imagem da direita talvez possam te prejudicar. Então, não havendo nenhum tipo de dano na região dos quadris, não há grande potencial lesivo nessa imagem que a nossa colega mostrou como errado. A mesma coisa acontece nessa segunda imagem, olha só. Então, tem um alinhamento perfeito, retinho, mas isso aí, gente, é uma questão de forma. Ah, mas a pessoa ali na imagem da esquerda, ela pode se machucar se ela não tiver a flexibilidade para fazer esse tipo de movimento. Esse movimento, que é um movimento onde o corpo está se movendo em várias direções. Você vê que ele não está num formato linear. Gente, mover-se em várias direções não só é uma coisa perfeitamente natural, como é importante. Hoje em dia é uma ciência mais atualizada, digamos assim, se fala muito sobre movimento multidirecional. Se fala muito sobre não explorar apenas o linear, mas sim explorar outras dimensões, mover o corpo em várias direções. Isso é super importante, tá certo? Então, quer dizer, talvez em algum momento exista benefícios da gente estar posicionando o corpo dessa maneira que no post está escrito como errado. É claro que como a gente está falando do formato de uma postura que se chama, nesse caso, a postura da meia-lua, a gente está buscando esse alinhamento linear, ok? Então, ok. Por que a gente está buscando? Porque a postura, o asana foi construída dessa maneira. Agora, eu não gosto desse tipo de post, porque ele pode passar a mensagem de que é um grande erro e a pessoa vai se machucar e há um potencial lesivo muito grande em fazer da maneira que se faz à esquerda. Sendo que, gente, se você se agacha para pegar algo do chão, é comum que você faça uma rotação de coluna, ou você vai, às vezes, desnivelar o quadril, fazendo algum movimento cotidiano e não tem problema nenhum em fazer isso, tá certo? Então, é preciso separar uma coisa da outra. Separar o que é a busca de uma forma do que é realmente perigoso, ok? Vão comentando aí, gente, o que vocês forem achando do que eu tô falando aí, comentem junto comigo. Essa imagem até tá em francês ali escrito, mas eu vou colocar para vocês aqui a tradução. Eu também tive que pesquisar a tradução, tá? Porque eu não falo francês, não. Mas o que a moça coloca é o seguinte: o problema é que os pontos de inserção e origem estão próximos um do outro, não mais separados. Isso que ela coloca ali naquela tarjinha amarela. E aí embaixo ela coloca, a pelve está então em retroversão, tá? Ligeiramente para frente ali. Então, uma pelve em retroversão, na verdade, é aquela inclinação pélvica posterior, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para dar um contexto. Então, a pelve inclinada para frente, que é bem um padrão bem comum assim, e a pelve inclinada para trás nesse processo de retroversão. E ela coloca ali que, então, fazer dessa maneira, em retroversão, com a coluna arredondada, há um problema com origem e inserção, então colocando como um equívoco. Aí, entra novamente no que eu falei sobre a primeira live. Então, de fato, essa postura, eu dei naquela ocasião um exemplo de Uttanasana, certo? Quando a gente faz Uttanasana, o Ardha Uttanasana, que é uma postura que tem um objetivo semelhante, que é o objetivo de alongar a parte posterior da coxa. Você quer focar nisso mesmo, em alongar o posterior da coxa, você vai pedir para a pessoa abrir mais o peito, para a pessoa trazer mais o abdômen na direção da coxa. Contudo, se esse não é teu objetivo específico nesse momento, se você quer simplesmente que ela relaxe, ou até mesmo se você quer
que ela alongue mais as costas. Talvez você tenha feito um movimento de extensão denso e aí você quer alongar mais a parte das costas e não tanto a região de trás da coxa. Então, você não precisa fazer isso aqui, tá? Então, nesse caso, vai depender do objetivo, tá? Nesse caso aqui, a gente pode também falar de algo parecido. Tem os professores bem famosos que falam muito sobre alinhamento do Ashtanga, que indicam que as pessoas coloquem a pelve em retroversão para fazer esse movimento. Enquanto existem outros professores também de grande renome que falam sobre anatomia e indicam que a gente faça esse movimento de inclinar a pelve para frente, esse movimento de báscula, e que daí se precisa do dos joelhos para você poder trazer mais nesse sentido do abdômen na direção da coxa. A questão é, quem está certo, quem está errado? A gente precisa olhar para esse ponto tão importante que é o objetivo. O que você está buscando com aquele movimento? É claro que é mais delicado nesse caso em específico do que no caso anterior que eu mostrei de Ardha Uttanasana. Por quê? Porque a gravidade ela não contribui muito nessa postura para que ela acaba dificultando um pouquinho para as pessoas que têm uma grande restrição na região lombopélvica. Tem uma grande restrição ali, aqui, quadris, lombar. E aí, se elas forem manter a retroversão, pode ser que por ter um grande encurtamento nessa região, elas acabem alongando mais os ligamentos dessa região lombar. Então, para essas pessoas que estão muito encurtadas, têm uma grande dificuldade na execução dessa postura, realmente inclinar a pelve mais para frente, como a moça mostra ali, como ela está orientando, uma melhor opção, com certeza. Se precisar dobrar os joelhos, também uma outra opção é colocar um bloquinho ou uma almofada embaixo do quadril para facilitar esse movimento, porque aí a gente não vai estar trabalhando, não vai estar alongando excessivamente esses ligamentos. A gente, na verdade, não quer alongar esses ligamentos da coluna, a gente quer sentir um alongamento, se for o caso de você querer sentir alongar as costas, se você estiver buscando esse objetivo, deve ser um alongamento mais distribuído ao longo da coluna. E não assim uma dor ali num ponto específico, numa vértebra específica da coluna. Isso não é um bom sinal. Isso é um sinal que realmente você pode estar trabalhando essas estruturas que são mais delicadas. E não é sobre elas que a gente quer trabalhar. Então, nesse caso, pessoa com grande restrição, realmente tome esse post, tá? Eu coloquei aqui apenas uma imagem, mas ela mostrava essa imagem como errado, depois ela mostrava o certo, ok? Nesse sentido, pode ser educativo. O meu problema e a minha crítica é apenas que é muito raso às vezes, e nem sempre essa posição ali como está, ela é realmente errada, ela vai provocar algum malefício, às vezes ela pode ser até gostosa de ser feita, para relaxar as costas depois de uma postura da roda, algo assim, e para muita gente não vai provocar nenhum tipo de problema, só realmente para quem tem esse encurtamento maior que a gente vai ter que ter um outro olhar. Aí, gente, aqui eu chego aqui no post, deixa eu tomar uma aguinha aí. Vão comentando o que vocês estão achando da live por enquanto. Se tiverem posts que vocês queiram que eu comente, se tiverem questões que vocês queiram que eu comente, coloca aí. Quem sabe na próxima live também, se não comentar hoje mesmo. Nós chegamos agora nesse daqui, os braços nesse Paschimottanasana, né? Mas qual é o problema dos braços dessa maneira? A gente tem que saber separar o que é a forma do asana que você está buscando. Quer dizer, para mim, eu não trago esse objetivo de forma na minha prática. Por vezes, se eu quero alongar, por exemplo, a posterior ali das coxas, panturrilhas com o meu aluno, e eu vou usar a Paschimottanasana para isso, então sim, eu faço aquela orientação mais tradicional, inclinando a pelve para frente, abdômen na direção da coxa, e aí eu atinjo esse objetivo. Agora, meu objetivo não é entrar na forma, é proporcionar para o meu aluno esse benefício que ele tem com essa postura, certo? Quanto aos braços, a mesma coisa. Você está buscando uma forma ou você está buscando um objetivo específico? Qual seria o problema de posicionar os braços dessa maneira? Se você enxergar algum potencial de lesão, você me fala. Qual é e por quê? A gente tem um grande problema nesse debate, nessa coisa de que as pessoas falam muito sobre mas isso aí pode provocar lesão. Provocar lesão por quê? Né? E às vezes não respondem o porquê.
Ah, é perigoso. Aí que tá os mitos, né? Aí que a gente entra nesse universo de muitos mitos de alinhamento. E esse tipo de postagem que eu tô mostrando para vocês, ele contribui muito para isso. E é por isso que eu tenho um grande problema com esse tipo de post. Então, no final, daqui a pouquinho já, eu vou mostrar para vocês alguns posts melhores falando sobre alinhamento que eu acho mais legais, assim, uma maneira mais saudável de estar abordando tudo isso. Pode comentar aí, podem comentar e debater, se discordar, pode falar, eu vou adorar. Então, esse daqui é de professores bem famosos, que são aí do Ashtanga, e eles... Aí tem duas posições. Essa primeira posição do pé, em Janu Sirsasana, essa é a postura, tá? É aquela posição do pé mais solto, o pé mais relaxado ali, perto do quadril. E ele coloca como certo ali a postura da direita, o pé bem colado no quadril. Novamente, aqui estamos buscando uma forma específica. Qual que é o meu problema, em especial, com essa postagem? Que quando você faz esse movimento do pé dentro daqui, olha só, se eu deixar o pé mais relaxado, é uma coisa, tá? Talvez até o meu joelho fique um pouco mais para cima, fique mais solto. Aqui essa região, ela tá sendo menos trabalhada, principalmente aqui o joelho que está dobrado. Quando eu aproximo aqui, encosto e colo o meu pé na virilha, eu preciso de uma capacidade de flexão bem maior do joelho. E tem pessoas que têm, às vezes, algum tipo de... Não é nada incomum, se vocês são professores de yoga, vocês devem receber os alunos com algum tipo de limitação no joelho. Então, é comum que haja algum grau, né, de limitação no joelho, as pessoas não têm toda essa capacidade de flexão. Se ela tem, beleza, não tem problema nenhum, pode fazer ali como eles mostram na imagem. Mas e se ela não tem toda essa amplitude para poder flexionar o joelho dessa maneira? Se vocês notarem ao fazer como na imagem à direita, seu joelho vai ficar bem mais flexionado, certo? E aí é que entram os poréns para mim. Né? Aí a gente está falando de maneiras diferentes de se fazer para pessoas diferentes, corpos diferentes, estágios diferentes, até talvez da prática, e não sobre certo e errado, tá? Certo e errado não é o caso nessa postagem. Sheila perguntou ali sobre a questão que nós estávamos falando do Paschimottanasana, para otimizar o alongamento posterior ou não. Eu não gosto, Sheila, daquele puxar. Se é sobre isso que você está falando, que é o encostar no pé e puxar, eu não curto, nem um pouco. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? É ótima pergunta, inclusive. Então, deixa eu ver se a galera do Instagram tá me enxergando bem. O que acontece? Principalmente pessoas que têm maior encurtamento. Porque uma coisa é você vir aqui, você soltar e você encostar. Tipo assim, naturalmente minha mão encosta no pé, não tem problema nenhum. Outra coisa é você fazer todo um esforço, pegar e puxar o seu pé. E muitas vezes você puxa esse pé e essa perna recolhe para você tentar alongar mais aqui. E o que você faz é empurrar. Então imagina, você está empurrando a tua perna e o teu fêmur lá para dentro do acetábulo, que é onde ele encaixa. Isso, a longo prazo, de forma repetida, é algo que pode provocar algum tipo de desgaste lá na região do quadril, algum problema, porque temos estruturas muito delicadas aqui dentro do acetábulo, tá certo? Então, eu não gosto realmente de usar os braços e puxar assim. Não é algo que provavelmente não é algo que, se você fizer uma vez ou outra, vai te causar um problema. Agora, você fazer isso sempre que você entra na postura, várias vezes, eu não recomendo. Não recomendaria, não. Tá? É muito melhor você simplesmente ir até o teu corpo, onde o teu corpo te permite, e se soltar. Ok? Esse post é um post falando sobre a postura da cadeira, e nele ela coloca ali como certinho os ombros longe das orelhas, acima dos quadris, os joelhos alinhados. Ok? Eu sei o que era acima dos quadris. O coração acima dos quadris, o peito. Aí, na figura do errado, os quadris não estão numa mesma linha, né? Nem os quadris com o peito não estão no mesmo alinhamento, digamos assim. Na verdade, ele desceu um pouco mais. Acho que isso que ela quis dizer aqui com essa imagem. O peito desceu até a linha do quadril. Aí não é legal, isso que ela quis dizer. Ela prefere que o peito esteja acima dos quadris. A orelha no ombro e os joelhos não alinhados. Gente, super concordo em certo ponto nesse sentido, que eu realmente vejo que na imagem à direita
a pessoa tem mais chance de se machucar. Especialmente uma pessoa que não tem tanta experiência, que não tem tanto essa ginga do movimento multidirecional, de mover o seu corpo de uma maneira que não é tão linear, né? Então, assim como a gente falou, é importante mover o corpo de uma maneira não linear, mas é realmente um lugar onde muitas vezes, quando as pessoas não se preparam progressivamente para chegar lá, ela pode acabar chegando de uma maneira que não vai ser muito legal para ela. Então, eu concordo até certo ponto. Eu não colocaria de maneira alguma assim como certo e errado, né? Como eu já falei, eu abomino esse tipo de colocação. E, inclusive, eu já fiz, tá? Eu só quero deixar claro aqui para vocês que fazem esse tipo de post, já fizeram no passado. Na última live, que eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir, eu comecei mostrando um post meu de certo e errado, porque eu também já fiz, também sou culpada disso aí. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai entender melhor sobre a essência do movimento, sobre a questão de que não existe um jeito certo de se movimentar. O que existe dentro do yoga realmente são essas dicas para entrar dentro de uma determinada forma e blá, 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 ou então orientações para atingir certo objetivo. Isso sim. Mas aí a gente não pode confundir isso com algo que é certo e errado. Essa daqui também, mesma coisa aqui, gente, esse daqui é bem comum, então tem uma postagem ali que diz certo, o quadril sem girar, errado, o quadril desencaixado. Acho que é muito legal fazer essa imagem à esquerda do certinho, porque quando você alinha bem a tua pelve nesse tipo de postura, você trabalha muito mais a região dos glúteos e a região posterior da coxa, você traz uma ativação bem maior, fica até mais difícil o movimento quando você alinha dessa forma. Então, nesse objetivo, excelente você fazer sem girar o quadril. Agora, você pode fazer o quadril desencaixado ali, como mostram. Não há problema algum em você fazer dessa forma, se você tem essa flexibilidade, tá? Se você não tem, aí realmente é melhor, nessa figura específica, há um movimento de dissociação da pelve. Um lado vai estar fazendo uma coisa e outro lado vai estar fazendo outra, tá certo? Então, um lado vai estar ali paradinho e o outro lado vai estar se abrindo. Para isso, eu preciso dessa flexibilidade, dessa capacidade. Se eu tenho essa capacidade, faço sem problemas, belezinha. Não tem porquê você evitar ficar em cima do teu aluno o tempo todo, zerado, porque ele desalinhou um pouco o quadril. Tudo bem. Agora, para buscar esse objetivo de maior ativação, ou então, se você não tem essa flexibilidade ou está construindo ela ainda, legal, realmente siga esse alinhamento ali à esquerda. Agora, olha só, agora eu vou começar a compartilhar os posts que eu acho super relevantes, que eu gostei de ver sobre alinhamento. Então, o primeiro é esse dali, que está mostrando se você não consegue fazer isso, provavelmente não é só por causa do teu core ou por causa da força dos braços ou porque você precisa mover-se além do medo ou trabalhar mais forte. Por que que é? Aí ela fala. Porque a comparação ali, ela fala, olha as flechinhas. O comprimento do fêmur comparado com o comprimento da região lombo-torácica, né, da coluna lombar e da torácica, quando está flexionada, ela vai afetar a acessibilidade dessa postura. Outro ponto que ela coloca ali na região dos pés. Essa flexão plantar que ela tem, ela é maior do que a média, tá? Então, a maior parte das pessoas não tem esse grau de amplitude quando elas fazem a pontinha do pé lá, ok? E outra coisa que afeta é a extensão lá dos punhos, que demanda, né, que eles estejam com um alcance aí funcional maior também do que a média, e isso pode afetar, então, a acessibilidade desse tipo de postura. Essa é uma postura super avançada, e eu achei a maneira como essa prof, até deixei o nome dela, tá? Do pessoal que eu critiquei, eu tirei. Mas eu deixei o dela, que acho que é, deixa eu ver aqui, Alexandria Crow. Gostei muito da maneira como ela abordou o alinhamento, tá certo? Falando exatamente o porquê que você pode não conseguir fazer essa postura. E um outro post dela fala sobre acessibilidade. Então aí ela coloca, ó, tem jeitos de você fazer essa postura de uma maneira mais acessível e diminuir os riscos de lesão. Olha a linguagem que essa pessoa está utilizando. Ao invés de falar certo e errado, ela está usando uma linguagem muito mais apropriada, falando de acessibilidade da postura e de diminuir o risco de lesão. E aí ela vai dar várias dicas ali na postura. Ela diz, em vez de agarrar seus pés, você pode usar uma faixa, ou até considerar não segurar o pé, fazer isso de uma maneira ativa, né? Só simplesmente levantando as pernas, levantando o peito do chão, sem segurar os pés, tá? Aí ela fala, tenta levantar os seus braços junto com você,
sem segurar o pé, tá aí levantando para você fazer mais esforço, mas vai trabalhando na força, né? E assim reduzindo o risco para a maioria das pessoas. E aí ela vai dar várias dicas ali, até de usar um booster e tudo mais para suporte. Então essa é uma maneira que eu achei super legal de estar abordando o alinhamento e maneiras mais acessíveis de fazer a postura. Essa daqui também deixei o nome dela aqui, é bem Me Quero Yoga, acho que é. Preserve seus punhos. Também, olha que maneira legal. Dando dicas, orientações, tá? Sem colocar exatamente como certo e errado. É claro que a gente tem um grande problema, quem trabalha aí com yoga sabe que tem muitas pessoas que sobrecarregam os punhos, às vezes pegam e deixam só aqui, né, toda a força, e aí depois reclamam de dor no punho. Mas é uma maneira, a questão é essa, é a linguagem, é trabalhar numa linguagem que seja legal. Então, achei esse post super bonitinho. Coloquei ali, né, para vocês verem, ó, pressione essas partes no tapete, puxe para cima, evite colocar muito peso aqui, bem bacana. E esse último post aqui que eu trouxe para vocês, que também eu adoro quando você fala dessa acessibilidade, quando você quebra um pouquinho desse padrão de que yoga é uma prática para pessoas muito flexíveis, que você precisa chegar nesse alcance. Então aí eu acho que é bem legal quando você traz esse tipo de olhar, né, colocando ali yoga à esquerda e yoga também. Então eu não preciso descer lá embaixo, não preciso ter pressa de alcançar algum lugar. E aí é mais uma maneira, gente, que a gente está fazendo de não priorizar a forma. Então, a gente tem todos esses ajustes para alcançar uma determinada forma. Eles podem funcionar, especialmente para as pessoas que já têm um bom tempo de prática. Então, vamos dizer, se já é um experiente praticante, de repente você vai pegar um professor que é assim, mais cheio desses ajustes e faça dessa maneira, e faça dessa maneira, e faça dessa maneira, para você atingir um certo objetivo. E vai ser incrível para você. E você vai conseguir fazer asanas e posturas talvez que você não fazia, não tinha essa orientação, essa dica de como fazer. Agora, é muito importante, eu não estou aqui jogando contra as orientações que a gente usa, as orientações de alinhamento. O que eu preciso chamar a atenção de vocês é para a linguagem, para a maneira como a gente comunica e como esses posts de certo e errado, às vezes esses posts de alinhamentos que são muito rasos, eles acabam prejudicando a gente, colocando medo nos praticantes. Quantos praticantes eu não recebo que dizem assim, mas eu tô fazendo errado, porque não sei o que, porque vão me machucar. A pessoa já vai fazer aquilo achando que vai se machucar. E você, como profissional, a gente como profissional olha para aquilo que se falou para ela, que ela tinha que fazer, e vê que, poxa, nem tem um potencial lesivo aquilo, nenhum. Às vezes, aquela clássica, né, do joelho na frente do pé, que é uma máxima, né? Então, às vezes, passou um pouquinho o joelho, vai machucar. Não vai machucar o joelho, imagina, a gente passa o joelho na frente do pé a todo tempo, e quanto agachamento existe, agachamento profundo, onde o joelho vai lá na frente, super saudável, se você não tem uma condição, um problema no seu joelho, uma limitação. Então, tudo tem que ser, na verdade, olhado de uma maneira muito individual. E para isso que é tão importante que a gente continue se educando, quem trabalha aí como yoga, continue estudando para atender os seus alunos da melhor forma possível. E trabalhe na linguagem também. Cuide com a maneira como você comunica os alinhamentos. Não passe a mensagem de que é certo ou errado. Passe a mensagem de que estou fazendo isso com esse objetivo, tá? Mas não que é errado se mover de outra forma. Então, basicamente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Caso alguém se interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para entrar para a fila do meu curso de especialização mecânica do yoga. Daqui a um tempinho nós vamos abrir as vagas, as inscrições, né? Então, esse curso vai abordar muitas questões relacionadas a esse universo dos asanas, dos alinhamentos. Vamos quebrar muitos mitos juntos. Provavelmente você vai gostar bastante aí dessa formação. Tranquilo, pessoal? Não deixe de deixar o like, compartilhe com todo mundo, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar saber o que você achou, tá certo? Um beijo, namastê!